O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. E então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje joga uma grande luz nessa memória santa da querida Santa Teresinha do Menino Jesus. Recordando que ontem nós líamos que Jesus pegou uma criança, colocou-a junto de si e disse: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. Por quê? Porque os discípulos brigavam entre si, perguntando quem seria o maior. E Jesus então ensina como se deve ser, como criança. O Evangelho de hoje, que vem logo em seguida, não teve corte nenhum. Imediatamente, Jesus apresenta a criança, agora Jesus então toma a firme decisão de subir para Jerusalém e ele sabe que ele vai morrer na cruz. Esses dois evangelhos, o de ontem e o de hoje, formam o nome de Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face. Santa Teresinha está ligada ao mistério da encarnação, o Menino Jesus, e aqui toda a realidade da infância espiritual, e está ligada ao mistério da redenção, da paixão, a Sagrada Face, a face dolorosa de Jesus, face essa que Jesus, aqui no Evangelho, mostra decidida e resoluta. Jesus diz: antes, chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, ele tomou uma firme decisão. A palavra originária que está aqui no grego diz que Jesus fez o rosto de pedra, a face, a Sagrada Face, o rosto de Jesus firme, determinado. Então, interessante que por providência, os evangelhos de ontem e de hoje, ontem, dia da morte de Santa Teresinha, hoje, dia litúrgico da festa de Santa Teresinha, nós temos nos dois evangelhos o nome de Teresinha. Estou lembrando esta providência da liturgia. Vamos aprofundar o que é que isso significa na nossa vida. Vejam só. Santa Teresinha do Menino Jesus teve uma vida de sofrimento. O início da sua vida, porém, ela sofreu de um jeito. No final da vida, ela sofreu de outro. E aqui, ela nos ensina, aqui ela é mestra. Como começou a vida de Santa Teresinha? Começou ficando órfã de mãe. A sua mãe, Santa Zélia, grávida dela, já estava com câncer de mama. Santa Zélia já tinha câncer, sabia que ia morrer, era o que significava câncer naquela época, não havia tratamento. O médico que examinou o corpo dela
sugeriu uma cirurgia. E ela então olhou para o médico e disse: para que vai servir essa cirurgia, se não para prolongar o meu sofrimento? O médico baixou a cabeça e disse: a senhora sabe mais do que eu. Então, naquela época, a cirurgia de mama não tinha perspectivas de cura. Era simplesmente uma tentativa inútil. Era a medicina de mais de 150 anos atrás, né? Então vamos entender. Hoje, graças a Deus, o câncer de mama muitas vezes significa uma possibilidade de remissão, de restabelecimento, de cura. Mas Santa Zélia teve o câncer de mama, não pôde amamentar Teresinha, que já veio ao mundo sem este, aspas, cuidado da mãe, de amamentá-la. Logo em seguida, com 4 anos de idade, Teresinha fica órfã. E dali para frente, a família de Teresinha se desdobrou em querer poupá-la do sofrimento da orfandade, mas só piorou as coisas. Ela era tratada como a orfanzinha dentro de casa. E assim ela tinha um exército de mulheres para cuidar dela. Eram 4 irmãs, mais a cunhada do seu pai, mais babás e mulheres responsáveis pela casa, que cuidavam de Teresinha, a tal ponto que, quando Teresinha fez primeira comunhão, no retiro de primeira comunhão, sozinha, sem as irmãs que cuidassem, ela se levantou da sua cama, pegou a escova e levou para a catequista pentear o cabelo dela, porque ela nunca tinha penteado o próprio cabelo. Mimada a esse ponto. Nunca. Mas exatamente porque a família queria evitar que ela sofresse, Teresinha adoeceu. Adoeceu e de uma doença muito estranha, diz ela. Ela mesma dá o nome de doença estranha. Hoje nós vemos que tratava-se provavelmente de uma somatização. Essa doença psicossomática em que ela delirava, não se sabia que doença era aquela, na cama, passando mal, já achavam que ela ia morrer. Fizeram uma novena para Nossa Senhora das Vitórias, em Paris, e ela então viu uma imagem de no quarto dela tinha uma imagem de Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da Assunção, que é uma imagem que não sorri, é uma imagem de Nossa Senhora subindo aos céus, mas o rosto sereno, sem sorriso. Ela vê a imagem sorrir, Nossa Senhora do Sorriso, e então fica parcialmente curada. Tempo depois de muito sofrimento interior, de escrúpulos muito atormentadores, Santa Teresinha é finalmente curada no chamado milagre do Natal. E aqui a vida dela se divide no meio. Até aqui, até os 14 anos de idade, Teresinha sofria e se destruía. Era isso a vida dela. Ela era órfã, ela tinha perdido a mãe, ela perdeu Paulina, a sua mãe adotiva, que era uma das irmãs mais velhas, que entrou no Carmelo. Depois perdeu novamente a Maria, sua madrinha de batismo, que também entrou no Carmelo. E assim ela foi vivendo orfandade atrás de orfandade, e cada vez mais doente, cada vez mais perturbada, deixa eu falar com clareza, psiquiatricamente descompensada. A menina estava ficando doidinha, para falar bem claro.
Por quê? Porque ninguém tinha ensinado ela a sofrer. Até que então, no milagre do Natal, menino Jesus, Santa Teresinha começa a dar passos de gigante. E dali para frente, ela começa a saborear aquilo que é o grande milagre da vida dela e também é um milagre para nós cristãos. O milagre de transformar a dor em amor. Saber sofrer. E como fazer isso, Teresinha? Essa é a pergunta. Como é que essa menina, que antes sofria por qualquer coisa, chorava e depois chorava porque tinha chorado, depois tornou-se aquele gigante espiritual que na enfermaria de Lisieux passou pelos mais atrozes sofrimentos sem pestanejar, transformando cada dor em amor. Como é possível uma transformação dessa? É a transformação do ferro em ouro, da geleia em rocha firme. O caminho que Teresinha nos ensina é o caminho da infância espiritual. Ser pequenino. Meus queridos, quando nós sabemos que alguém cuida de nós, que Nossa Senhora cuida de nós, que Jesus cuida de nós, quando nós nos abandonamos a essa certeza de que Deus nos ama e cuida de nós em cada pequeno detalhe da nossa vida. Quando nós sabemos com certeza que os nossos sofrimentos são, na verdade, uma ocasião maravilhosa de Deus para nos transformar, para nos fazer de nós pessoas melhores. Quando nós aprendemos isso e como criancinhas nos jogamos nos braços de Nossa Senhora, nós damos passos de gigante. A Teresinha do Menino Jesus se transforma na Teresa da Sagrada Face, daquele rosto determinado de quem tem a envergadura para transformar a dor em amor. Peçamos a Deus essa graça. Peçamos a Santa Teresinha do Menino Jesus a graça de que ela esteja conosco como mestra. A igreja fez Santa Teresinha doutor da igreja, doutora. Por quê? Porque ela quer nos ensinar, ela nos ensina a fazer cada pequena coisa da vida uma ocasião de amor a Jesus. Se nós olharmos para a vida de Santa Teresinha, ela é realmente a santa da vida mais ordinária e normal que nós possamos imaginar. A característica espiritual marcante de Teresinha é que ela não é desses, ela é uma grande santa, mas não é desses santos que são rodeados de sinais extraordinários. Teresinha não teve levitações, não teve grandes milagres prodigiosos, não temos notícias de sinais extraordinários na vida dela. Mas ela se santificou, sem que nem sequer a sua comunidade do Carmelo percebesse, porque transformou cada pequeno ato da sua vida numa ocasião de amar Jesus. Amar Jesus em tudo, em cada pequena injustiça, mas também em cada pequeno ato de caridade escondida. Cada detalhe, desde uma coisa
no tempo, né? Na atmosfera, uma chuva, uma neve, um frio, até acontecimentos da comunidade, se alguém me trata bem, se alguém me trata mal. Saber transformar tudo, absolutamente tudo, em amor a Jesus. Ser aquela criança para quem tudo se transforma em amor, tudo se transforma em ocasião. Não nos inquietarmos, jogando-nos, lançando-nos nos braços de Jesus. Então é assim que Teresinha é para nós mestra. Recapitulando aquilo que eu disse, Santa Teresinha tem um duplo nome, ligado ao mistério da encarnação, Jesus menino, ligado ao mistério da redenção, a Sagrada Face, Jesus sofredor. Esse duplo nome é, de alguma forma, aquilo que é o segredo da mudança da vida de Teresinha. Uma menina órfã, mimada e sofrida, de repente, dá passos de gigante e começa a transformar cada dor em amor. Até o ponto extremo de, na enfermaria do Carmelo, passar por dores tremendas, com a serenidade e a entrega de um grande herói. Como é possível que aquela menina hipersensível, que chorava porque tinha chorado, torna-se o gigante da enfermaria, ele dizia. Ela fez isso pelo caminho da pequena via, o caminho de ser criança, se entregar nos braços de Jesus, se entregar nos braços da Virgem Maria. É aquele versículo que está na carta aos Hebreus. Aproximar-nos do trono da graça de Deus, lançai sobre ele as vossas preocupações, ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, caminho da criança pequena. Então, o caminho espiritual, da infância espiritual é, primeiro, diminua de tamanho. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Menos, fica menor. E depois a confiança e o abandono. Lançai sobre ele as vossas preocupações. Ele tem cuidado de vós. Em resumo, o caminho de Teresinha, a pequena via, que era do céu, lance hoje para cada um de nós que estamos aqui nessa Santa Missa, e aqueles que nos acompanham na transmissão, não uma rosa, um buquê inteiro de rosas e graças do céu, para sermos filhos espirituais de Teresinha, transformando cada pequena dor em amor, num abandono de criança nos braços de Deus.